João capítulo 6, fique de pé para a gente ter uma reverência para a palavra do Senhor. João capítulo 6, todos acharam? A partir do versículo 1 até o 27. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois os encheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram e os que haviam comido. Havendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu vou pular a parte de Jesus andar sobre as águas, do 15 ao 21. O texto continua no versículo 22. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, e vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele a qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém? A palavra do Senhor no capítulo 6, irmãos, está contida, como nós lemos, a passagem da multiplicação dos pães, né? E o Senhor ali fez um milagre. Todos conhecem a parábola, né? Essa passagem, né? Parábola, né? Essa passagem muito importante, mas a gente precisa entender um pouquinho qual era o contexto daquela região, o que estava acontecendo com Israel no tempo do Senhor Jesus. E a gente sabe, todos muitos aqui sabem, que Israel estava passando por um processo difícil, né? Estava sob domínio de mãos estrangeiras, né? Todos nós sabemos, Israel estava sob domínio de Roma, o Império Romano estava assolando o povo de Israel, né, irmãos? E quando isso acontece, queridos, é natural que tudo aquilo de bom que o país produz, né, que tudo aquilo, as riquezas naturais, elas são extraídas do povo israelita para dar para aquele quem a conquistou, que seria o Império Romano, né? Então o povo de Israel vivia momentos difíceis, né? Momentos terríveis, momentos a qual estavam sendo subjugados por uma nação estrangeira. Não somente isso, mas havia muitas outras coisas, como por exemplo os tributos, que eram altíssimos naquela época, né? Os tributos, né, irmão Douglas, eram altíssimos. Nós sabemos como o Império Romano oprimia o povo de Israel com tributos, com muitas coisas assim que fazia com que o povo ficasse oprimido, né, irmãos? Ficassem ali
E a gente sabe que ao mesmo tempo que as riquezas eram extraídas, como que é que o povo teria condições de ainda assim encontrar recursos para dar para o Império Romano? Então, muitas pessoas não tinham condições, muitas pessoas, aqueles que não podiam pagar os seus impostos, seus tributos, eles eram vendidos como escravos, né? Sua família, os seus filhos também, porque eles não tinham mais de onde tirar o seu dinheiro para poder pagar os impostos de Roma, né, queridos? Então, os impostos eram exorbitantes, a extrema pobreza fazia parte do cotidiano daquelas pessoas, né, irmãos? E era muito difícil. E aqueles que não viravam escravos, viravam moradores de rua, né? Enfim, de fato, a pobreza era algo comum na época em que Jesus estava caminhando sobre a terra. E para evidenciar um exemplo claro, talvez, veja que hoje em dia, hoje nós temos 3 refeições, né? Nós tomamos café, almoçamos e jantamos, né? Os nutricionistas especialistas dizem que são 5, mas comum é isso, né? A gente toma café, almoça e janta. E lá naquela época, irmão, se eles tivessem uma refeição era muito, né? Eles passavam muitas dificuldades e quando não se tinha nada para comer, os mais desavergonhados saíam pelos becos das ruas e cidades, saíram a pedir esmolas, né? E ali pedia esmolas para outras pessoas que passavam, estrangeiros que estavam em Jerusalém naquela época para adorar no templo. E ali eles passavam, irmãos, a ser mendigos, pedir esmolas. Era difícil a vida do israelita naquela época onde Jesus estava vivendo. Então, irmãos, muitos contrariam também muitas doenças. Era comum as pessoas viverem doentes naquela época. Perceba que não por isso, quando a gente olha para o Evangelho, a gente encontra nas páginas da Bíblia Jesus curando, né? Veja, quando você olha para os Evangelhos, você vê que Jesus curava o coxo, o aleijado, né? O manco, o cego. Jesus fazia muitos milagres, porque nas ruas onde Jesus passava, era comum ver pessoas que estavam debilitadas, pessoas que estavam doentes, leprosos, aleijados, e ainda assim possessos de espíritos imundos e malignos, né, queridos? Por isso, a todo momento a gente vê isso na palavra do Senhor. Sem contar os órfãos, viúvas, que eram muito grandes, porque a expectativa de vida em Israel, para ser mais modesto, girava em torno de 40, 45 anos. Perceba, né? Hoje em dia as pessoas vivem 75, 80, vivem até um pouco mais, mas veja, naquela época, devido ao ambiente insalubre, condições precárias, irmãos, desumanas, saneamento básico não existia. Então as doenças era natural que as pessoas contraíssem, e ali elas contraíam também muitas doenças. Então era comum as coisas acontecerem, as pessoas doentes. Então, irmãos, a gente vê tudo isso para evidenciar que a fome que existia naquela época era muito rara, as pessoas terem comida, terem uma refeição e ser saciado a sua fome, né? Em nossos dias, né? O que acontece? Hoje, embora a gente seja um país exportador de grãos, né? Somos o maior país, um dos maiores, né, de exportadores de grãos, arroz, feijão, soja. Ainda assim, irmãos, nós estamos, se nós fôssemos ver o IBGE ali, o que dá o índice de pessoas que estão na pobreza, você vê, é muito grande. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm sequer para alimentar os seus filhos. E hoje, em pleno século XXI, mesmo sendo uma nação exportadora de grãos, nós também somos, é uma marca triste, mas ainda assim existem pessoas que morrem de fome no país. É triste, né, irmão? 52 milhões de brasileiros estão na pobreza, extrema pobreza, né, querido? Mas isso é um fato triste e lamentável. Mas vamos voltar para a palavra. No caso de Israel, para evidenciar o que a gente está dizendo, existia uma mulher chamada Maria, e Jesus estava numa casa, e de repente ela entra na casa. Ela pega o quê? Um nardo, ela pega um perfume ali. Vocês conhecem essa passagem? Ela pega ali um nardo, uma essência muito valiosa. E ali o que ela faz? Jesus está sentado, e ali ela pega, derrama sobre os pés de Jesus. E ali depois de seguida enxuga com seus cabelos. Então, a partir dali, a essência daquela... invade toda aquela casa, o cheiro, né, daquela casa invade tudo e fica muito cheirosa, e a essência era muito cara. Mas para nós o que fica é o que Jesus diz no versículo 8, que ele diz e evidencia o que estava acontecendo em Israel. Jesus responde, mas antes de Jesus responder, existe um questionamento de alguém, que é Judas Iscariotes.
o traidor. O que Judas fala? Judas, se incomodado com aquela situação, ele diz: olha, esse perfume que você usou em Jesus era muito mais valioso você pegar ele e sair fora e vender e dar aos pobres, né? Judas Iscariotes disse isso. Mas Jesus, o que ele responde para Judas em seguida? Ele diz: olha, os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tens. Jesus evidencia isso, aquilo que a gente falou. Então os pobres sempre a gente vai ter, desde aquela época, desde que o mundo é mundo, houve pobres, pessoas que precisam de suprimento, pessoas que não têm condições. Então Jesus evidencia exatamente aquilo que nós estamos dizendo, o próprio Senhor Jesus. Mas amados, o que isso tem a ver com o nosso texto? Ora, Jesus multiplicou os pães e os peixes aqui em João capítulo 6. É possível perceber isso nesse texto? Será que é possível a gente extrair algo que a gente está dizendo aqui? É claro que sim. Perceba que no começo do capítulo 6, a palavra do Senhor diz que naquele determinado momento existiam quase 5.000 homens, sem contar homens e mulheres, melhor, mulheres e crianças, né? Sem contar as mulheres e crianças. Então existia 5.000 homens, irmãos, quase 5.000. E Filipe e André, que são os discípulos do Senhor, que está descrito aqui na passagem, ele diz: Filipe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um lhes tome um pouco, né? Filipe dizendo, ou seja, 200 dinheiros, 200 denários. Nós temos aprendido que um denário, o que equivale? A um dia de trabalho, né, irmãos? Nós temos aprendido isso durante as nossas sextas-feiras. E perceba que 200 dias, então, de trabalho, Filipe está dizendo que ainda não seriam suficientes só para alimentar, para saciar a fome um pouco. Mas veja que mais da metade de um ano ali precisaria de dinheiro para poder alimentar aquelas pessoas. E André, em seguida, ele diz também algo importante. Ele diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Leia para mim quem que está com a palavra aberta. Eu já estou passando. Qual versículo? Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas não isso é para vocês. Mais do que é isso para tantos? Veja bem, só um entre quase 5.000 foi precavido, levou o seu pão, levou o seu peixe ali. Então, irmãos, veja que isso é uma situação, se a gente for pensar, porque só um saiu, ou 2 ou uma, ou as pessoas não tinham o que levar, né? Evidenciando a pobreza, evidenciando aquilo que nós estamos dizendo, o extrato social de pessoas que não tinham como se alimentar, né? Ele era uma exceção em meio a uma multidão que não levou nada para comer. E a gente entende que esta era a realidade do povo daquela época. Mas Jesus está lá e Jesus vai multiplicar os pães, né? Jesus multiplica os pães e os peixes e ali sacia a fome daquele povo. O milagre é tão grande que até sobra, né? 12 cestos sobram ali para aquelas pessoas. E as pessoas se fartam, mas a multidão está extasiada, irmãos. Por quê? Até então, muitas pessoas, como a gente tem falado, não tinham o que comer. E muitas pessoas fazia tempo que não saciavam a sua fome. Então elas veem que ali houve um milagre, e houve de fato um milagre de Jesus Cristo. E ali Jesus ele faz um milagre e as pessoas ficam tão extasiadas que eles pegam, no versículo 14, veja o que diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só, que milagre! Ele saciou a minha fome. Fazia tempo que eu não saciava a minha fome. Eu conjecturo e percebo às vezes como que aqueles povos se sentiam naquela época. Como que pode esse Jesus, né, fazer um milagre como esse? Se até então Herodes, o Antipas, que era o rei de Jerusalém na época, não pôde fazer isso. O próprio rei era uma pessoa tirana, assim como seu pai Herodes o Grande, não pôde saciar a fome do povo. Ele sendo rei, nem mesmo o Império Romano, através de Pôncio Pilatos, o governador daquela época, que só fazia mais tirar. O que ele dava com uma mão, ele tirava com as duas. Nem mesmo o próprio império foi capaz de me saciar a minha fome, mas Jesus foi capaz. Então ele merece ser rei e ele é o profeta que havia de vir. Percebam, irmãos,
como aquele povo, né, por tão pouco, muitas das vezes, ele queriam fazer Jesus rei. Olha só o que Jesus diz, né? Porque então, ali o versículo 15 já, sabendo pois Jesus, olha o que Jesus faz, que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou, ó, se retirar para o monte, né? Jesus escapa e vai embora. A gente vai pular a parte onde Jesus anda por cima das águas e a história continua no versículo 22, irmãos. Veja o que acontece. Dê para mim o 22 ao 24, irmãos, por favor. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, olha só, no dia seguinte, a coisa começou de novo, porque a fome apertou novamente. A fome aperta, nós somos seres humanos, nós temos que comer todos os dias. Então, o povo, irmãos, estava já sentindo fome novamente. Apesar de estarem acostumados a conviver com a fome, aconteceu algo extraordinário no dia anterior, que foi Jesus Cristo fez um milagre, pôde saciar a fome daquele povo. Mas agora eles, no dia seguinte, a barriga já começa a apertar, a fome já começa a realmente a vir sobre aquelas pessoas. E aí eles lembram de alguém. Quem que foi que fez o milagre, irmãos? Jesus de Nazaré. Quem foi que fez o milagre? Mas veja que eles procuram Jesus no dia seguinte, mas não encontram. Onde está Jesus? Onde estão os seus discípulos? Só foi o tempo de, às vezes, resolver alguma coisa, virar as costas e Jesus, ó, foi embora. Nem mesmo os seus discípulos estavam ali. Mas eles estavam aqui no mar de Tiberíades, margens tão próximo. Mas ele foi embora, já não está mais ali, né? Para onde será que Jesus foi? Para onde será que Jesus foi? E eles nem sabiam. Depois eles vão procurar saber. Eles descobrem que Jesus estava já do outro lado do rio, em Cafarnaum, né, irmãos? Mas veja que aquelas pessoas, irmãos, estavam interessadas no Senhor Jesus para quê? Para saciar novamente as suas fomes. Para Jesus saciar a sua fome novamente. A fome que foi saciada no dia anterior. Eles estavam indo novamente procurando o Senhor Jesus para saciar novamente a sua fome. E hoje, como que acontece? E a palavra hoje do Senhor vem e revela para nós, irmãos. O que tem acontecido hoje? As pessoas procuram a Deus apenas para pedir. Né? As pessoas procuram a Deus apenas para pedir. Vivem fazendo pedidos para Deus. As suas orações só consistem em pedir, pedir, pedir. Deus me dá um carro. Deus me dá uma casa. Deus me dá um emprego. Me dá uma esposa. Me dá um marido, Deus. Resolve os meus problemas, Deus. Deus me dá aquilo que eu estou pedindo. Então, somente pedir. Hoje não é assim. As pessoas só pedem, pedem. E aí Deus, em sua misericórdia, muitas vezes ouve a voz, ouve a oração e ali dá para aquela pessoa. E aquela pessoa recebe aquilo que ele pediu. E depois que recebe, não muito tempo depois, você vai procurar saber o que aconteceu, porque ele já deixou o Senhor já deixou de vir à igreja, né? Já deixou de fazer as coisas do Senhor. E ali você vai procurar ver com o sujeito o que aconteceu com ele, o que ele vem e diz para você. Diz, olha, um dia eu vou. Qualquer dia eu apareço lá. Mas o Senhor já respondeu a oração, deu aquilo que ele queria. Mas aí o que ele fez? Pegou aquilo, se tornou como uma pedra de tropeço para a vida dele. E ali ele já não quer mais vir na igreja, já não quer mais adorar a Deus, já não quer mais ouvir a palavra. Hoje em dia, irmãos, está cheio assim de pessoas que, quando recebem algo de Deus, eles param, né? Eles param a vida, eles param, já não querem mais saber do Senhor. Mas quando o carro volta a apertar, aí as pessoas vão procurar a Deus. Aí se lembram do Senhor. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Né? Senhor Jesus, me ajuda. São nuances, irmãos, que acontecem. São como uma montanha russa. Quem já andou de montanha russa? Né?
Veja que ela vai e volta, né? Então, altos e baixos. Aqui eu estou pedindo a Deus, Deus me dá. Aí eu vou, esqueço de Deus. Eu peço de novo, subo, depois vou e volto de novo. Então, irmãos, é como se uma montanha russa. São nuances e a gente sempre vai ficar assim, porque Deus, Ele é bom, Ele dá. Você pega, mas você faz aquilo um Deus na sua vida. E ali você já não quer mais saber de orar, você não quer saber mais de ler a Bíblia, você não quer saber mais de buscar ao Senhor, irmãos. Então, irmãos, o Senhor diz, primeira coisa nessa manhã para nós, nossas orações, elas precisam ter mais agradecimentos do que pedidos. Nossas orações, irmãos, precisam ter mais agradecimentos do que pedido. Ele é nosso Pai, Ele nos abençoa, né? Ele nos abençoa e dá aquilo que você quer. Mas nós não podemos se tornar aquilo que Ele nos deu, uma pedra de tropeço para mim e para você. Deixar de buscar o Senhor, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de estar aqui com meu irmão em comunhão, por causa daquilo que Ele me deu. Eu estou adorando mais do que a Ele, irmãos. Olha só o que o Senhor tem dito para nós, irmãos. Então guarde isso na sua cabeça e na sua mente. Ame a Deus acima de qualquer outra coisa que Ele possa te dar, irmãos. Amém? Amém. Então, irmãos, o povo continuando. O povo havia notado que Jesus já não estava do outro lado, já estava já na sinagoga ensinando. Mas eles vão atrás dele, né? Veja o versículo que diz. Eles vão atrás dele. Opa, onde está Jesus? Eu preciso saciar a minha fome. Eu vou atrás de Jesus. Então eles vão, pegam os seus barcos, se dirigem até Jesus novamente, encontram o mestre lá em Cafarnaum já. Ele pega a multidão, então vai até Jesus. E aí o que eles fazem? Aí diz a palavra do Senhor. Então eles encontram os mestres, encontram o Senhor. Então, ufa, ainda bem que encontramos o Senhor. Olha só, encontramos o mestre. Qual é a pergunta que eles fazem, irmãos, ao Senhor Jesus? E achando, versículo 25, né? Achando-no no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? O que há de mal nessa pergunta? Perceba, irmãos, que há um questionamento. Eu quero que os irmãos percebam que não há agradecimentos. Não há agradecimentos. Sequer um agradecimento, irmãos, no meio de quase 5.000 pessoas, alguém chegar em Jesus e dizer: Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão que o Senhor ali multiplicou do outro lado. Não há agradecimentos, irmãos. Percebam aqui, eles vêm com um questionamento para Jesus. Quando chegaste aqui, mestre? Quando chegaste aqui? E eles não agradecem de maneira nenhuma ao Senhor. Que ninguém, irmãos, ali, a palavra não diz que agradeceu por aquilo que o Senhor fez. Ninguém chegou em Jesus e disse: eu agradeço, Jesus, pelo que o Senhor fez. Não somente pelo pão que multiplicaste, mas também por existir em nossas vidas. Ô Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui, porque eu tenho passado tanta fome e necessidade. O jugo romano é tão feroz sobre nós, Jesus, mas o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Messias que havia de vir, como eles mesmos disseram, mas não souberam reconhecer e nem sequer agradecer, irmão, por aquilo que o Senhor fez ali, por aquilo que o Filho de Deus estava fazendo, irmãos. Ninguém pôde agradecer. E nós, muitas das vezes, não somos gratos por o que o Senhor tem feito, né? Muitas vezes nós não queremos, às vezes, coisas simples que acontecem. Nós queremos somente pedir a Deus: Deus, olha como é que está a minha vida, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, senão fica difícil eu continuar. Então não dá nenhum agradecimento. Não há agradecimentos pela graça infinita do nosso Deus por nós, que nos alcançou e nós estávamos perdidos outrora, e Ele nos redimiu com seu sangue. Não há nenhum agradecimento hoje, irmãos. E hoje nós temos que sempre entender, irmãos, que temos que agradecer mais do que pedir. Existe um outro texto-chave para nós nessa manhã. Lucas capítulo 17. Isso. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele veio-lhes disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que um deles ficava curdo. Um deles, vendo que estava no som, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse:
Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Aleluia. Então, irmãos, é aí um texto que evidencia claramente, né? Os leprosos, nós sabemos, era a escória, né, da sociedade. Os leprosos eram considerados imundos, né? Viviam totalmente isolados da sociedade. O que é pior, não existia cura para a lepra, né? Não existia cura para a lepra. Estavam sentenciados a viver o resto das suas vidas com a lepra. Feridas que abriam instantaneamente em seus corpos, dores terríveis, conviviam fora da cidade, né, querido? Sem falar da fome. Se na cidade existia fome, imagine com os leprosos. O sujeito não tinha nem condição de pedir esmola na rua porque era excluído da sociedade. Então, a quem pedir esmola? Então, a fome era muito maior do que na cidade de Jerusalém. Então, queridos, era comum. Imagina no meio dos leprosos. Imagina esses leprosos sem expectativa de vida, sem nada, com dores, e ali estar fadado para sempre, até o resto das suas vidas com essa doença. Terrível, né, irmãos? Mas muitas das vezes, muitos deles eu creio que até cogitavam o suicídio, porque como que pode continuar vivendo sem existir? E muitas das vezes aquelas pessoas que eram uma escória estavam sabendo ainda que muitas vezes aquela doença eu tenho que carregar pro resto da minha vida, porque ninguém cura, nem os médicos podem chegar perto de mim, porque se chegar pode contrair a lepra. Então era muito difícil, mas Jesus estava ali. Teve um encontro com Cristo, como os irmãos disseram, leram a palavra do Senhor, né? E quando se tem um encontro com Cristo, a gente tem uma oportunidade de começar de novo, né? Aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos tiveram essa oportunidade. E foi o que aconteceu, né? Jesus deu uma nova vida para os 10 leprosos. Mas o que aconteceu, irmãos, em seguida? Jesus faz um milagre, né? Faz a cura daquela lepra. E quantos voltaram para agradecer? Somente? Somente um, né? Somente um voltou para agradecer. E aqui evidencia, irmãos, o panorama que nós temos vivido. E a palavra é essa. Só um voltou para agradecer. E os outros 9, o que foram fazer? Por que não voltaram? Por que não voltaram para agradecer? Foram viver as suas vidas. A vida que eles não tiveram por causa da lepra, foram realmente recuperar o tempo perdido. Mas a gente se esquece, e eles se esqueceram que a vida só faz sentido se Jesus fazer parte dela, né? Só faz sentido se Jesus estiver na vida. Então, irmãos, evidenciando mais uma vez que temos que agradecer mais ao Senhor do que pedir, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar a palavra, versículo 26. Jesus responde. No versículo 26, Jesus responde no nosso texto de João 6. Esclarece qual era a real intenção daquelas pessoas, qual era a real intenção daquele povo diante do Senhor. Olha o versículo 26 que Jesus responde para aquele povo que foi atrás dele, pedir uma pergunta, dizendo, olha, quando o Senhor chegou aqui, Senhor, o que Jesus responde para eles? Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só. Então o povo procurava o Senhor Jesus somente para satisfazer os seus desejos. O povo procurava o Senhor Jesus, no caso aqui, saciar a fome física. Os mesmos que disseram lá atrás, merece ser profeta. É o profeta que havia de vir. É rei. Vamos pegá-lo, vamos fazer o rei. E agora o Senhor Jesus revela o verdadeiro motivo, irmãos, daquelas pessoas, daquele povo, ir atrás de Jesus, que era para saciar a fome, né, que eles estavam sentindo, né, queridos? E em nossos dias é diferente, irmãos? Não é diferente. As pessoas buscam o Senhor por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é, de fato, que Ele é Deus, né, queridos? E em nossos dias é assim. Se Deus me der, Ele é Deus, né? Se Deus me der o que eu quero, Ele é Deus. Ele é Deus na minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu ajudador. Mas se Ele não der, fica difícil, né? Vou parar, não vou mais. Ele prometeu e não deu. E agora? É muito assim, é importante a gente adorar a Deus pelo que Ele é
não que Ele pode dar, né, irmãos? Ele, embora a gente, às vezes, Deus, a gente pede, Ele não faz. Às vezes a gente pede tanto para Deus e às vezes Deus não faz, né? Mas e aí, Ele vai deixar de ser Deus? E a gente vai deixar de adorar? A gente vai deixar de orar? Né, irmão? Não, de maneira alguma. Então, irmãos, a palavra é para nós hoje. E volta para nós. E nós, o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa motivação em buscar o Senhor? A pergunta é dura, mas é realidade. Qual tem sido a minha motivação, a sua, em buscar o Senhor? Será que nós o adoramos pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Qual tem sido a nossa motivação, meu irmão? Eu creio que todos aqui o adoram pelo que Ele é. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mas o que Ele é? Ele é Deus. Mas o que Ele é? Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Ele é soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Ele é Deus, irmãos, em nossas vidas. Independente do que aconteça. Amém? Amém. Louva a Deus, porque aqui dentro mesmo da nossa congregação, que exemplos não faltam de que pessoas que estão aqui e que passaram tantas coisas, né, provas, que o adoram pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Amém. Glória a Deus, eu não preciso dizer os nomes, né? Todos nós sabemos. Eu glorifico a Deus demais, irmãos, pelos irmãos que ainda que aconteceram tantas coisas, eu sei que na sua vida, mas a gente tem exemplos claros e recentes aqui, que aconteceu coisas, de ver desses irmãos pararem a sua jornada, não. Continuaram, né? Continuaram marchando, dizendo, Deus, o Senhor é Deus. Independente do que acontecer, o Senhor é Deus, continua sendo Deus. Eu vou continuar adorando, buscando o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Que Deus abençoe, irmãos, cada dia mais. Continue nessa maturidade. É assim que nós encontraremos com o Rei. É assim que nós encontraremos com o Mestre. Né? Olha as nossas irmãs, nossa irmã agora tomou Simone, olha a nossa irmã, a Pelinéia. Tantas coisas passaram recentemente. Está aqui, ó, glorificando a Deus. Nunca blasfemaram a Deus. É verdade. Né? Nunca falaram uma coisa contra Deus, irmãos. Amém. Só glorifico a Deus. Só Glória a glorificaram. Deus. Pelo contrário, glorificaram a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma honra para nós estarmos aqui com essas Amém. guerreiras. Amém? Então, irmãos, continuemos buscando a Deus pelo que Ele é, independente do que Ele faz. Pelo que Ele é, nós oramos, nós buscamos, nós nos dobramos, nós nos humilhamos, assim como Davi, quando seu filho, Davi, quando ele teve o filho, cometeu o adultério com a Betseba, gerou um filho, o que chegou o profeta Natan e disse, olha, esse filho vai morrer. Mesmo com o profeta Natan dizendo, ele foi orar, se humilhar, mas viu que depois que o menino morreu, ele continuou a sua vida, continuou adorando a Deus, mas ainda assim continuou adorando, buscando, antes e depois ainda, né? Mas porque sabia que ele tinha errado. E quando Deus falou, ele vai morrer, não tem jeito, independente do que você faça, ele vai morrer. Deus disse através do profeta, mas Davi continuou sua trajetória, né, com Deus. E assim irmãos, a nossa vida. Às vezes Deus não responde a nossa oração, né? E aí, vamos parar? De maneira alguma, né? Vamos continuar pedindo, Senhor, Tu és Deus, independente do que aconteça. Amém, querido? Amém. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Mas ainda as pessoas perguntam, mas quem é Deus? O que é Deus? Isaías, ele responde muito bem, Isaías 9, quando ele diz que Deus é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Aleluia. E Jesus continua com aquele povo. Vamos para terminar o versículo 27, irmãos. Ele diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas para a que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque é este o Pai Deus o selou. Jesus disse trabalhar não só pela comida que perece, porque Ele sabe que nós temos que trabalhar. Trabalhar é um fato em nossas vidas, nós trabalhamos. Ele nos dá força, Ele nos dá saúde para trabalhar, mas não podemos inverter as coisas. Ele diz, está dizendo aqui que nós temos que primeiro trabalhar por uma comida que permanece, irmãos, que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque este Deus, o Pai, o selou, né, irmãos? Que estas, querido, possam ser a nossa motivação
trabalhar pela comida que não perece. De que maneira eu faço isso? Estando aqui adorando a Deus, buscando o Senhor dia após dia, tendo um compromisso com Deus, tendo realmente ali dizendo, Senhor, eu quero cada dia mais estar fazendo a tua vontade, estar cada dia mais fazendo o teu querer, queridos irmãos. Isso é importante. E Jesus está dizendo sobre uma regra para o cristão, fundamental, que de maneira nenhuma nós podemos inverter esta regra. E o versículo 27 evidencia isso, irmãos. Ele diz, temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Amém? Amém. Que essa possa ser a tua motivação e a minha também. Que possamos trabalhar, nos esforçar sempre pela comida que permanece, que é a palavra, que é a oração, que é jejum, que é santificação, arrependimento. E aí sim o Senhor estará conosco para sempre. Até porque o próprio Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos 14, 17, o que ele fala lá, irmãos? Em Romanos 14, 17, ele diz, o reino do Senhor não consiste nem comida e nem bebida, mas na justiça, na paz, no amor e na alegria do Espírito Santo. Amém, queridos? Assim, vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor e que nós não venhamos esquecer nessa manhã, querido, o que o Senhor diz nessa palavra, nesta manhã. Ame Deus acima de qualquer outro bem que Ele possa te dar. Adore a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Em terceiro, vamos agradecer mais ao Senhor do que pedir. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos...